Em 24 de novembro de 2009, um estudante de medicina de 26 anos, pai de família, estava de volta à sua casa em Utah, com a sua esposa grávida e sua filha, para passar o feriado. Durante a estadia, ele e um grupo de 10 outros amigos e familiares organizaram um passeio até o sistema de cavernas Nut Pod, ou Massa de Nozes, localizado próximo à casa da família, em Salt Lake City. Mas o que era para ser um dia perfeito, rapidamente se transformaria em um pesadelo, causando uma das piores mortes da história, levando as cavernas de Nut Pod a serem fechadas para sempre. As cavernas de Nut Pod eram conhecidas por suas passagens estreitas e escorregadias, curvas e reviravoltas. O acesso ao sistema de cavernas se dava por um buraco estreito, de apenas 76 centímetros de largura, e era considerado uma caverna para iniciantes, recebendo cerca de 5.000 a 25.000 visitantes por ano. Mas após uma série de missões de resgate de alto risco, entre 1999 e 2004, a segurança da caverna começou a ser questionada pelas autoridades locais. Com todos esses acidentes envolvidos, pessoas ficaram presas nas passagens menores da caverna, incluindo um homem de 23 anos que ficou preso por mais de 7 horas, a poucos metros do local onde John Jones havia sido encontrado preso. Em outro incidente, um adolescente ficou preso de cabeça para baixo por uma noite inteira, antes que pudesse ser resgatado. Por causa desses acidentes de alto risco, em maio de 2006, a entrada da caverna estava fechada e inacessível por vários anos. Espeleólogos locais lutaram contra as autoridades, que ameaçaram fechar a caverna. Funcionários afirmaram que o sistema de espeleologia era uma bomba relógio e que era apenas questão de tempo antes de alguém ser morto. Mas grupos locais de espeleologia argumentaram que fechar a caverna seria injusto para os praticantes profissionais e que as pessoas curiosas e amadoras deveriam assumir mais responsabilidade por sua própria segurança. Finalmente, depois de uma longa guerra travada, em setembro de 2007, as cavernas foram oficialmente fechadas ao público, enquanto uma nova equipe de gerenciamento de voluntários foi criada na tentativa de impedir o fechamento completo e permanente da caverna. E finalmente, em março de 2009, as cavernas reabriram com um novo plano de gerenciamento de cavernas. Com um novo plano, eles concordaram em seguir certos procedimentos, como ter no mínimo 2 pessoas para cada grupo visitante, que teriam que ser espeleólogos experientes, e foi nessas condições que John Jones, de 26 anos, e seu irmão de 23 anos, Josh Jones, mais 9 outros membros entraram nas cavernas, em 24 de novembro de 2009. Quando o grupo entrou na caverna, às 20 horas do horário local, eles teriam ficado confiantes. John e seu irmão passaram grande parte da infância explorando as cavernas de Utah. Na verdade, quando era só um garotinho, John atuou mais de uma vez como vítima para a equipe de resgate das cavernas de Utah, um grupo que foi seu pai que ajudou a fundar. Mas na verdade, John e seu irmão não faziam espeleologia há anos. No entanto, na primeira hora tudo correu bem, pois o grupo explorou a maior sala da caverna, chamada de Bees Slide. Foi nesse ponto que seu irmão Josh e 2 de seus amigos se desafiaram para ir mais longe, na próxima parte da caverna, assumindo o risco em uma das áreas mais difíceis de navegar, conhecida como Canal do Parto. Esta parte da caverna é tão estreita que apenas algumas pessoas podem realmente acessá-la. Eventualmente, a passagem do Canal do Parto se abre em uma pequena sala. Várias pessoas ficaram presas neste local anteriormente, mas John era jovem, estava em forma, muito saudável e esbelto. Não estava preocupado em ir primeiro pela passagem. Com seu irmão atrás dele, John se contorceu apenas em seu estômago, mas sem saber, pegou uma curva errada na rota conhecida como Saca-Rolhas, um lugar onde apenas o menor e flexível dos exploradores de cavernas poderia caber. Enquanto ele avançava a passagem, tornou-se mais estreita a cada movimento que ele fazia, até que ele ficou incapaz de se virar. Quando viu que parecia ser uma pequena abertura no final do espaço de rastreamento, ele continuou com a esperança de poder se virar. Mas infelizmente, foi ali que as coisas pioraram, porque John estava rastejando de cabeça para baixo.
em um espaço de 40 a 45 centímetros, com queda para baixo. Pior ainda, John comprimiu seu peito para deslizar em uma borda de rocha, para entrar na fissura, o que significava que quando seu peito se expandiu, ele ficou completamente preso. John fez várias tentativas para se libertar e nada adiantou. A essa altura, começou a chamar pelo irmão. Quando Josh finalmente encontrou John, por uma fração de segundos, ele pensou que seria mais uma das histórias bobas para contar mais tarde naquela noite. Mas ao examinar melhor a situação, o desespero se estabeleceu. Josh fez várias tentativas desesperadas de libertar o irmão, mas nenhuma delas funcionou. John estava com os 2 braços presos ao lado do corpo, impossibilitando-se de se mexer, e para piorar, estava de cabeça para baixo. Nesse ponto, os 2 perceberam que precisariam de ajuda. Josh alertou o resto do grupo e deixou um amigo para ficar com seu irmão, enquanto ele corria para fora da caverna, para a colina mais próxima e conseguir sinal para ligar para 911. Sabendo que a ajuda estava a caminho, ele voltou para a caverna e aguardou aproximadamente 3 horas até que a ajuda chegasse. Às 00:30, o primeiro socorrista chegou ao local. Era Suzy Motola, uma voluntária que imediatamente correu para lá quando recebeu a mensagem em seu pager. Imediatamente, Suzy percebeu que a situação de John era muito pior do que ela imaginava. Ela sabia que deveria manter John calmo, então ela o cumprimentou e disse que ele sairia dali em pouco tempo. Suzy tentou absolutamente tudo que ela poderia pensar para puxar John, incluindo cortar parte de seu jeans para libertar algum espaço. Mas depois de 2 horas, Suzy estava exausta e sem sucesso. Ela foi forçada a rastejar de volta à superfície, onde neste momento sua esposa e filha e cerca de 30 equipes de resgates chegaram ao local. Fizeram várias tentativas, inclusive o de lubrificar as paredes com vários galões de óleo, mas eventualmente eles decidiram por um sistema de cordas e polias para içar as pernas de John. Primeiro, esse sistema de polias seria auxiliado por um drill, usando pouco da rocha ao seu redor, para criar mais espaço. Os membros da equipe de resgate foram até John com o equipamento, mas tiveram problemas. A rocha não estava saindo rápido o suficiente, e remover o que estava saindo da parede estava se tornando impossível para se fazer com segurança, pois todo o pó da rocha estava caindo sobre John. De volta à superfície, a equipe de resgate, agora formada por centenas de profissionais, estavam ficando preocupados de estarem se movimentando lentamente. E para piorar as coisas, quando os socorristas disseram ao cirurgião de trauma local, Doug Murdoch, que John estava de cabeça para baixo, ele alertou a equipe que provavelmente John teria apenas 10 horas antes que seus órgãos falhassem. Na primeira hora de trabalho para libertar John, eles ouviram um ruído distinto vindo de seu peito, um sinal claro de que o fluido estava se acumulando em seus pulmões. Ele já estava começando a asfixiar. A equipe de resgate então decidiu como objetivo principal deveria ser tirar ele daquela posição. A equipe começou a trabalhar imediatamente para instalar o primeiro sistema de cordas e roldanas, conseguindo içá-lo suficiente para elevar sua posição e administrar ar. Mas infelizmente, em seguida, o sistema de polia falhou e John deslizou novamente para o local em que estava. Neste ponto, ele estava oscilando muito em seu estado de calmo para nervoso. E então foi tomada a decisão de trazer um rádio de cabo para dentro da caverna, para que John pudesse falar com sua esposa. A conversa foi tensa, mas serviu para mantê-lo calmo o suficiente até que o próximo sistema de cordas e roldanas fosse instalado finalmente. Depois de 19 horas, uma equipe de socorristas estava pronta para puxar. A equipe teve que parar várias vezes para evitar quebrar suas pernas, mas em seguida houve um deslumbre de esperança. John foi levantado alto o suficiente para contato visual com seu socorrista, que mais tarde comentou que seus olhos estavam muito vermelhos, mas que ele parecia bem. Quando o socorrista perguntou como ele estava, John respondeu: "É uma pena, estou de cabeça para baixo. Não acredito que estou de cabeça para baixo. Minhas pernas estão me matando." Os socorristas viram que, embora John estivesse reclamando, ele tinha um sorriso no rosto.
Mas então, no que seria a quarta puxada, o desastre aconteceu. O sistema de elevação que estava ajudando a mantê-lo na posição falhou, e John acabou caindo novamente na área em que ficou preso tanto tempo. Nessa hora, toda a equipe foi contagiada pelo medo e a insegurança. E quando conseguiram recuperar a sua compostura, eles perceberam que o pior tinha acontecido. Um parafuso que estava preso em uma das paredes da caverna saiu, fazendo com que parte da parede desmoronasse. Isso atingiu o líder do resgate no rosto, fazendo-o cair e quase sofrer um desmaio. E o pior de tudo, John havia escorregado de volta para a fenda e já não respondia mais. Com o socorrista mais próximo dele, agora precisando de médico, um segundo socorrista tomou seu lugar, convencido de que John estivesse respirando. Em estado de desespero, o novo socorrista de alguma maneira conseguiu passar uma corda em volta da cintura de John, mas ele próprio ficou preso e precisou da ajuda de outros membros da equipe. Sofrendo vários ferimentos no processo, um terceiro socorrista líder fez uma última tentativa de libertar John, perfurando desesperadamente a rocha ao seu redor, mas isso não adiantou. Toda a equipe estava exausta, John mal respirava e ainda não respondia. Ele teve uma parada cardíaca e tragicamente não havia nada que alguém pudesse fazer. Neste momento, sua esposa Emily foi informada da situação. John estava tecnicamente vivo, mas inconsciente. Ela acreditava que ele ainda poderia sobreviver e continuar a se comunicar pelo rádio. Em uma das suas últimas comunicações, ela disse: "Eu sei que você está se esforçando por muito tempo. Por que você então não descansa um minuto e faz uma pausa, e então você tenta novamente?" Neste momento, um corajoso paramédico foi enviado para medir o pulso de John, confirmando o que suspeitavam. Às 11h56 do dia 25 de novembro de 2009, John Edward Jones foi declarado morto. Emily estava inicialmente em total descrença. Ela se recusou que seu marido poderia morrer de um erro tão simples e não aceitou que um pulso medido através da perna pudesse indicar que ele estivesse morto. Pensaram em várias maneiras para tirá-lo de lá, mas considerando tudo o que havia acontecido, era simplesmente muito perigoso para toda a equipe de resgate tentar remover seu corpo. E então foi tomada a decisão de selar a entrada da caverna com concreto, com o corpo de John para sempre. A família de John colocou uma placa na entrada da caverna, em memória dele. Até hoje, os restos mortais de John ainda estão dentro da caverna, servindo como um lembrete dos riscos reais da exploração em cavernas.